Chinese virus. Before I begin, I want to start by announcing that today we are bringing home another American citizen. O novo coronavírus é 2% da Organização Mundial da Saúde. Corey, Mas o coronavírus his way back to the United States after being imprisoned in Lebanon since. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. As of this morning, there are 17,238 confirmed cases in China and 361 deaths. Cada estado, cada capital, cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta para a população. Mesmo se tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Poucas dezenas de brasileiros que estavam na China buscaram o governo brasileiro para de modo que eles fossem resgatados. Essa missão foi muito cumprida por parte do governo, bem cumprida. Foram resgatados com sucesso, submetidos a quarentenas e devolvidos aos lares. Nós estamos às vésperas do carnaval, o fluxo de pessoas que vêm do país, de outros países, é bastante significativo. Nós devemos mudar o nosso critério, aumentar a nossa atenção e a nossa vigilância em função do que vem acontecendo nos outros países, no mundo inteiro. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa com espinho, só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Quando eu morrer. Estamos tendo problema desse vírus, o coronavírus, está no problema. O mundo todo está sofrendo. As bolsas estão caindo no mundo todo. O problema agora do dólar a culpa é do coronavírus, paciência. O Brasil está dando certo. Já estamos com 3 casos confirmados. Tivemos a confirmação há pouco de mais um caso no estado de São Paulo. Cautela em relação a qualquer sinal e sintoma de febre, coriza, dor de cabeça, mialgia, que procure a unidade de saúde para poder ter as suas orientações. Saiu o PIB hoje. Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB. O que é PIB? Paulo Guedes. Posso piranga. Outra pergunta. Manchete na Folha de São Paulo. PIB cai e Bolsonaro faz piada. Piada é a Folha de São Paulo. Pelo amor, ainda tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha de São Paulo. Nós agora passamos a não mais fazer nexo de país. Nós vamos fazer nexo de viagem ao exterior, chegando ao Brasil. Miami. Decolamos no sábado, depois de longos anos, décadas, de os governos brasileiros ter uma certa desconfiança do governo americano. Essa desconfiança acabou e queremos nos unir, nos aproximar cada vez mais. Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Costumo dizer que existe um bem maior do que a vida, que é a liberdade. E sem liberdade, não há vida. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries
has tripled. There are now more than 118,000 cases in 114 countries. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Dia 15 agora tem movimento de rua espontâneo. É movimento que quer mostrar para todos nós que quem dá o norte para o Brasil é a população. Está previsto aí um movimento para domingo. Aí o pessoal está dividido aí, vai, não vai. Uma das ideias, adiar, suspender, adiar. Daqui 1 mês, 2 meses se faz. Aglomerações nesse momento são bem-vindas? Não. Restringam ir a locais com aglomeração. Prudência é o melhor caminho. Não é um movimento contra nada, é um movimento a favor do Brasil. Todos nós políticos, chefes de poder, todos nós estamos no mesmo barco, tenho certeza. No entendimento nosso, do povo, não é entre nós, não, nosso, do povo de mundo. Eu não convoquei ninguém para esse evento, não convoquei ninguém em momento nenhum, muito menos. Falei com uma empresa dizendo hoje que teria um movimento contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Isso não existe da minha boca. Tem obrigação moral de saudar o povo que foi na frente aqui no Palácio do Planalto. Tem obrigação. E fui lá e fiz da minha parte. Se eu me contaminei, olha, isso é responsável minha, ninguém tem nada a ver com isso. Tivemos hoje o primeiro óbito de paciente confirmado, corona, quase 400 casos, tivemos o primeiro óbito. A minha mensagem é para que não se apavore, nós vamos ter que passar por essa onda. Agora, se o pânico chegar no meio da população, tudo fica pior. É a segunda morte agora, você vai ver, causa morte. Tem 4, 5 itens, né? E tem o coronavírus. O que se dá atenção? Morreu de coronavírus. É que o coronavírus chegou por último, é aquela pessoa que está bastante debilitada, como uma gravidez. Um dia vai nascer a criança. E o vírus ia chegar aqui um dia e acabou chegando. Nós profetizamos a extinção do coronavírus no Brasil. Jericó, o suelo está em Jericó e as muralhas não irão. Boa tarde. Por que estamos usando máscaras agora? Além do general Heleno, que teve contato com alguns daqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento. Os médicos, os enfermeiros vão usar uma máscara descartável como essa. Então, o uso dessa máscara não é nada fora do que é planejado pela saúde. Anunciaria algumas medidas aqui. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também. R$200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. O nosso time está ganhando. Vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro. O governo do Estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias a partir do dia 24 de março, terça-feira. Isso implica na obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Teve um estado do Brasil que só faltou o governador declarar a independência do mesmo. E não pode cada governador tomar a decisão que ele ache o melhor. A política não pode estar colocado acima de uma questão emergencial como essa que temos pela frente no momento. Por que o senhor não divulga o resultado dos exames do senhor? Os exames do paciente são do paciente. A gente não faz divulgação do exame, nem seu, nem meu, nem de ninguém. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Você está preocupado com a popularidade minha do Mandetta? E você acredita no Datafolha? Todos os ministérios têm trabalhado incessantemente. Aí vem uma pergunta aqui, a popularidade do Mandetta é melhor do que a minha. Faz favas, pô. Será que não tem mais inteligência no meio da imprensa brasileira para fazer uma pergunta à altura do Brasil, à altura das vidas que estão em riscos, dado esse vírus agora? Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite.
O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O senhor foi acusado no discurso de ontem de ter adotado um discurso irresponsável por contrariar a orientação médica, a Organização Mundial da Saúde. O senhor foi criticado por parlamentares, o próprio presidente do Senado. E quem orientou o senhor a fazer aquele discurso? Eu fiz sozinho. Vocês inventaram o gabinete do ódio e fez o discurso. Eu que fiz o discurso. Tá aí. Eu que escrevi o discurso. Eu sou responsável pelos meus atos. Ser criticado por quem? Por quem nunca fez nada pelo Brasil? O senhor ou o Ministério da Saúde vão recomendar ou determinar o isolamento vertical que o senhor defendeu há pouco? Conversei por alto com o Mandetta hoje. Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Ô, cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar? Fica aí. Tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele que tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar tudo nas costas do poder público. Aqui não é uma ditadura, porque é democracia. Alguns poucos governadores, não são todos, em especial Rio e São Paulo, estão fazendo uma demagogia barata em cima disso. Para esconder outros problemas, se colocam junto à mídia como salvadores da pátria, como o Messias que vai salvar os seus estados e o Brasil do caos. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Temos aí a cloroquina. Tenho tido relatos de pessoas que entram em contato comigo que está sendo eficiente, 100% eficiente, mais ainda, né? Lógico que tem que ver a dosagem. Povo brasileiro, esqueça se você não gosta de mim. Olha a realidade. Aqui, ó, tá do meu lado aqui, ó. Ó o Major aqui. Responda, Major. Agora sou o presidente da República, teu chefe. Sentiu alguma coisa? Não, senhor presidente, nada. Ficou em casa o tempo todo? Fiquei em casa os 14 dias e não senti nada. Não sentiu nada, né? Não tem problema. O que o presidente disse foi exatamente isso. Nós temos que proteger o grupo de risco, fechar comércio, a quebrar o país, que está se quebrando o país nessa história. Por quanto tempo? Eu digo quanto tempo dura a epidemia sem quarentena. Com quarentena ou sem quarentena? Ela dura em torno de 12 semanas. Quarentena não resolve nada. Ela não diminui um caso. Na terceira semana de abril nós vamos chegar no topo. Agora está subindo. Muita gente pode ficar assustada, né? Hoje foi para 2.900 casos. Casos diagnosticados, não quer dizer que são pessoas que estão em hospital, que estão doentes, que estão morrendo, não. São casos diagnosticados laboratorialmente. Eu tenho que tomar decisões. Eu não posso ficar em cima do muro e agindo politicamente correto. A nação afunda. Eu vou para o meio do povo. Quem me critica, não vai. Duvido que vá. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Todos nós, ele morreu um dia. Estou com vontade. Eu sei o que vou fazer, com vontade. Baixar um decreto amanhã. Toda e qualquer profissão, né? Legalmente existente, ou aquela que é voltada para a informalidade, se for necessária para o sustento dos seus filhos, para levar um leite para os seus filhos, arroz e feijão para a tua casa, vai poder trabalhar. Eu acho que todos nós estamos tentando fazer o melhor pelo povo brasileiro. E o presidente também. Agora, os processos em andamento, as tensões, são normais pelo tamanho desta crise. Isso não é uma crise, seria muito pequeno da minha parte eu achar que isto é um grande problema. Deixa claro para vocês, não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação, no momento. Em política, quando a gente fala não existe, a pessoa já fala existe.
Many people have to work every single day to win their daily bread. And every country should answer this question. Ele era africano, sabe o que é passar dificuldade. A fome mata mais do que o vírus. Então a OMS se associa a Jair Bolsonaro. Em 12 dias serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina. O efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. Acho que ele é um desequilibrado, ele não fala coisa com coisa, ele está preocupado efetivamente em manter o público dele. Sobre a vida, porque esta nação, Senhor, é do Senhor Jesus. O governador Dória acabou de fazer um vídeo agora dizendo que eu sou responsável e tenho que resolver o problema de arrecadação dele. Eles acabaram com o comércio, o Dória acabou com o comércio do Estado. Eu duvido que um cara desse vai no meio do povo, não vai. Como as outras autoridades que me criticam, ele vai lá conversar com o povo. A justificativa, eu não vou porque eu posso pegar. Ah, tá com medinho de pegar a vida? É de brincadeira. Eu desconheço qualquer hospital que seja lotado. Desconheço. Eu não pauto as minhas ações por conveniência, mas por convicção. A morte não escolhe bolsonarista ou petista. E não esperem de mim que eu faça política em velório. Nós temos no total 7.910 casos no Brasil, 299 óbitos, 3,8 de taxa de letalidade. A gente está conseguindo ficar com uma curva menos íngreme. Está valendo a pena diminuição dessa dinâmica social que a gente deve continuar, a gente deve manter. Essa grande massa de trabalhadores poderia estar trabalhando. E a gente espera poder dar boas notícias por parte da ciência. Para abrir comércio, eu posso abrir numa canetada. Foco, disciplina. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Já sabe disso, tá? E ciência, ciência. E vamos lá, que todos juntos a gente vai conseguir superar esse momento difícil para toda a sociedade. Em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Tem problema. Não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum. Agora o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo. Pode ser. Está faltando um pouco mais de humildade para ele para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele. Toda vez que o presidente vem a público para criticar o ministro, ele, claro que mais atrapalha do que ajuda, ele também não tem coragem de tirar o ministro e mudar oficialmente a política. O parágrafo 9, agora daríamos então esse argumento para o governo dizer que nós disponíveis. Nós temos vários mecanismos de controle que precisam ser superados. Então a emenda constitucional dá ao governo todas as condições para que a gente possa investir, garantir vidas, garantir emprego. Nós todos nos damos conta da dimensão, né, que esse auxílio tem. O próprio presidente puxou o valor para R$600 no final e nós estamos muito seguros de que tudo isso, toda essa união em torno desses objetivos ocorrerá. O governo ofereceu 200 como ideia, depois 300, nós temos que menos de 500 a gente não aceitava e o governo disse então vamos a 600. Ótimo, o importante nesse momento é que o Congresso, junto com o governo, encontre as soluções para proteger os mais vulneráveis. Hoje estamos com 9.056 casos confirmados, 359 óbitos. Como vai ser o comportamento dos brasileiros nesse final de semana? Eu não sou autoridade nacional para coibir, nem sou, não estou aqui para ser o gestor das vontades das pessoas. Se esse destino vai ser pautado por vamos fazer um efeito manada, vamos todos à rua, fazer uma grande manifestação, Vamos insuflar, vamos nos abraçar e vamos fazer um carnaval fora de época. Nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números e os melhores indicadores para propor as suas medidas. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, né? Mas de repente virar estrela. Falo pelos que eu estou vendo, tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona.
Será que a ciência mundial está errada? Será que um único presidente da República no mundo é o certo? Vocês estão preparados para assinarem os atestados de óbito de brasileiros? Vocês estão preparados para carregar os caixões com as vítimas do coronavírus? Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Essa baboseira da gente sair em defesa da manutenção de um ministro, não está na hora de trocar por um terraplanista, por um maluco, por um idiota, por um carreirista qualquer que se oferece para dizer o que o Bolsonaro quer que seja dito, a pretexto falso de que isso defenderia a economia. Nós temos realmente um sistema de saúde que nós temos que nos orgulhar. Vai ter problemas? Vai ter. Nós vamos perder pessoas próximas, queridas, todos nós provavelmente vamos passar por isso. E as medidas populistas são aquelas que são aplaudidas hoje, mas vaiadas amanhã. Se fixam num determinado momento, num determinado instante, e não no momento permanente para o Estado brasileiro. Até o momento, nós temos 15.927 registros de casos confirmados do Covid, sendo 800 óbitos. Tivemos as nossas dificuldades internas? Tivemos. Porém, nós estamos prontos, cada um ciente do seu papel nessa história. Esse trem aqui, ó, é Reuquinol, mas é hidroxicloroquina aqui. Certo? Olha lá. Tirar uma fotografia aí. E você foi infectado, você tomaria ou não tomaria? O médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico, é isso mesmo? Tá? Já fez isso uma vez ou não? Já. Tá, então acontece aqui. É que eu tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mas está chegando e batendo forte o desemprego. Vim do Rio de Janeiro só pra te ver. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Um monte de coisa boa aí acontecendo. E o pessoal preocupado com esse vírus chinês aí, né? Mas ninguém falou da dona da Avon lá, né? 256 presidente, milhões. o que você achou da entrevista do Mandetta ontem no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Ele tem um raciocínio de que é de alguém que tem todos os poderes na mão. Não é assim. O presidente do Brasil tem que seguir a Constituição. O poder é limitado. Eu acho que é uma visão um pouco tosca do que seja a função de um presidente. Em relação à entrevista, né, do meu amigo ministro Mandetta, que é uma pessoa que eu prezo e admiro muito, no último domingo, eu vou usar uma linguagem do polo. O ministro cruzou a linha da bola ali. Ele não precisava ter dito determinadas coisas. Agora há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta. Agradeço muito ao presidente. A conversa que tive com ele hoje foi uma conversa extremamente amistosa, agradável. Selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Porque acima de mim e dele como ainda ministro está a saúde do povo brasileiro. Foi um prazer, uma honra para mim, como brasileiro, servir o meu país, a minha nação.
A vida não tem preço, mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Podem ter certeza que, como cidadão, trabalharei em dobro pelo meu país, pela nação brasileira. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Muito obrigado, equipe do Ministério da Saúde. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre. O que os caras querem é a nossa hemorroida. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro. De sede, ou se eu vou morrer de fome, mas a filosofia. Mas também não tem comprovação científica, que não tem comprovação eficaz. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. E ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim.